Fala, fiel. Tô aqui no hotel no Rio, né? Vim comentar o jogo no Charla, o jogo do Premier. E difícil, né? Difícil dormir depois de um jogo desse. Brinquei, né? Que até nossos fregueses estão conseguindo ganhar da gente, né? São Paulo quebrou o tabu, Vasco, Cruzeiro. A situação é bem complicada. Hoje um jogo que era acessível, era um confronto direto. Hoje nem é essa a realidade, né? O Vasco já abriu 8 pontos. Mas era um jogo, como eu disse, acessível. O Corinthians faz um primeiro tempo ruim, assim como o Vasco. Um jogo no geral bem ruim, né? Bem fraco. E daí o receio que é no intervalo é, como que vai ser a postura do time na volta? E assim, eu entendo se o jogo fosse contra o Flamengo no Maracanã, Botafogo, Palmeiras fora de casa, que também se repetiu um pouco dessa situação. Mas era o Vasco, né? E tipo, precisava baixar tanto as linhas, precisava dar tanto a bola pro Vasco. Não dava para continuar jogando e ameaçando o Vasco, porque muito provavelmente a pressão ia mudar de lado, né? O Vasco ia ter que se atirar, a torcida ia cobrar. Mas não, o Corinthians simplesmente dá a bola para o adversário, baixa totalmente as linhas sem nenhuma ideia de jogo, tipo puxar um contra-ataque. E o Corinthians tem o Wesley para fazer isso. E daí, de tanta bola circular ali na frente da área, até dentro da área em algum momento, né? Um lançamento ali nas costas. O Mateuzinho tinha fechado. E daí o Romero não consegue interceptar, não faz a falta. Tipo, ainda abre assim pro Piton passar. Que também é algo que parece que é um time frouxo, mano. O Corinthians não dá um pontapé, não faz falta. Poderia ter feito a falta ali, tomaria um cartão amarelo, mas o time estaria posicionado para se defender. E daí o Piton, da base do Corinthians, tipo, chuta cruzado ali, né? Faz 1-0. Mérito acho que dele, né? Não consigo ver falha do Donelli. Eu vejo algumas pessoas falando em bola defensável. Acho que o Piton teve muito mérito ali, a bola entrou no cantinho. E daí o Corinthians esquece, né? O Corinthians não tem força, a pressão fica maior, as trocas muito ruins, né? E também é o que é o menos culpado, né? O Corinthians jogou 3 jogos sem técnico. E isso custa caro. Foram 7 gols sofridos, nenhum gol marcado. Não, minto. Ele joga contra o Vitória, né? Tem aquela vitória lá. Mas é um treinador que estava no Sub-17 até esses dias. Troca o Yuri, que tinha dado um chute lá horroroso. E claro, é crítica ao Yuri. Mas assim, não é que ele perdeu um gol. Porque o Corinthians quase não cria, né, pro 9. Mas beleza, ele tira o Yuri e coloca o Pedro Raul. Pra mim é um erro. Você tá perdendo o jogo, tenta fazer alguma coisa diferente. 2 atacantes, de área, sei lá, cara. Tenta alguma coisa. Mas não, todas as trocas foram 6 por meia dúzia, mudando a sua característica, né? Pedro Henrique no lugar do Romero, um cara mais veloz. E Yuri sai entre o Pedro Raul, um cara mais alto, de pivô. E o único tentando ali, o Coronado. Talvez a única jogada que ele faz, o Pedro Raul, ele consegue segurar ali pro Coronado, que acharia o Pedro Henrique para fazer praticamente sem goleiro. A defesa do Vasco corta, mas só. O Corinthians fica com a bola, rifa um monte de bola na área. E não consegue nem criar uma grande chance, né? Tinha criado no primeiro tempo uma bola do Bidu ali meio despretensiosa de direita e a falta, que o Coronado bateu muito bem e o Léo Jardim fez uma grande defesa. E eu vou deixar para falar disso agora.
no final do vídeo. Eu não tô falando que o Donelli falhou no gol de falta no final do jogo lá do Vasco 2-0. Não é isso que eu tô falando. Mas pegue, e tem muita gente já fazendo esse recorte dessa imagem, mas peguem a falta do Coronado e a falta do cara do Vasco. Foram parecidos, acho que a do que o Léo Jardim pegou, do Coronado, foi até mais pro canto. Mas aí tem uma diferença também, é um destro batendo, né? A bola vem de fora para dentro em direção ao goleiro, né? No caso do Coronado. E no caso do jogador do Vasco, Sforza, acho, é um canhoto, né? Então a bola passa da barreira e vai saindo do goleiro, né? São situações diferentes. Mas o que me preocupa é que o Léo Jardim chegou inteiro na bola, inteiro, com as duas mãos. E o Donelli passou longe da bola. Então, não consigo falar que foi uma falha do Donelli, mas acho que é estranho uma falta parecida, o goleiro do adversário chegar inteiro e o Donelli passar longe da bola. Então, acho que é o menor dos problemas, né? Como também a finalização do Yuri, para mim, é o menor dos problemas. Os problemas do Corinthians são outros. O Corinthians é desorganizado, o Corinthians não tem sido competitivo. E vou falar algo que eu odeio falar, porque o futebol é muito mais do que isso. Falta muita vontade de A e pouca vontade de B. Não gosto muito de falar disso. Mas nitidamente o Vasco competiu mais que o Corinthians. Quis mais, talvez. Talvez por jogar em casa. O que está faltando para os jogadores do Corinthians e também para o seu presidente, que deixou o clube uma semana sem treinador, fora as outras coisas ridículas que ele tem feito, é a falta de entender a situação, o quão grave ela é. Hoje eu vi o Félix Torres tentando dar um chapéu dentro da área, tentando depois dar uma caneta. Vocês têm noção, vocês jogadores, da situação que está o clube? Cara, se vocês não se unirem, se vocês não correrem um pelo outro, principalmente agora com a chegada do Ramon, e eu tenho esperança nele, porque também é meu jeito, né? Não vou entregar os pontos jamais. Cara, se vocês não fizerem por onde, mano, vocês vão entrar numa página horrorosa da história do clube. E eu não quero, obviamente, né? Mas vocês também não deveriam querer. Vocês têm que entender a urgência e jogar todo o jogo como se fosse o jogo da vida. Vocês se colocaram nessa situação. Vocês que vão ter que sair, tirar o time dessa situação. Espero que o Ramon traga confiança, que consiga fazer desse time um time competitivo, como ele foi no Vasco no ano passado, e que ele faça da Arena um estádio forte, realmente a casa do Corinthians. A gente como torcedor, o clube hoje só tem a gente. E na terça-feira estaremos lá para ver o Corinthians jogar. Espero que o Corinthians jogue, que respeite seus torcedores que vão estar na arquibancada, em casa sofrendo, e consiga uma vitória que vai ser de suma importância contra o Criciúma. Um abraço fiel, boa noite, vai Corinthians!